Eles dizem o laço de companheiro é uma bênção, um presente divino da deusa da lua. Mas para sua mais velha Sterling, foi uma sentença de morte. De pé na madeira podre da plataforma de execução, com a chuva colando o cabelo dela ao rosto dela, ela não rezou por um salvador. Ela olhou nos olhos de Liam, o homem que ela amava, o homem que a incriminou, e ela percebeu o amor era a mentira. Mas assim que o carrasco ergueu o machado de prata, algo dormente no sangue dela não apenas acordou. Ele gritou. Ele queria quebrar um ômega. Ele estava prestes a libertar uma luna dourada. E o alfa que ordenou a morte dela. Ele estava prestes a cair de joelhos. O cheiro de pinho molhado e ozono usualmente trazia paz à sonolenta cidade de Coldwater Creek, aninhada profundamente nos dentes irregulares das montanhas de Montana. Mas hoje o ar cheirava apenas a ferrugem e sangue. E Soldier Easy. Sterling estremeceu, mas não do frio. As pesadas correntes de ferro mordendo nos pulsos dela estavam congelando, esgotando o pouco calor que ela tinha deixado no corpo dela machucado. Ela estava sozinha na plataforma de madeira elevada no centro dos campos de treino da matilha Blackwood. Era um suporte de execução, improvisado, mas resistente, construído da madeira da velha serraria na Rota 9. Abaixo dela, a matilha reuniu-se 300 rostos que ela conhecia a vida inteira dela. Ela viu a senhora Gable, a padeira que costumava dar a ela biscoitos grátis quando Izzy era um filhote órfão. A senhora Gable desviou o olhar. Ela viu rostos distintos da guarda delta, homens que ela tinha remendado na enfermaria depois de patrulhas de fronteira rudes. Eles olharam para o chão, e então, de pé à frente e no centro, protegido por um grande guarda-chuva preto segurado por um subordinado, estava Liam O'Connor. Liam, o beta da matilha Blackwood, o homem que tinha beijado a testa dela 3 noites atrás e prometeu que eles deixariam esta dura vida de matilha para trás para se mudar para Seattle. O homem que tinha sussurrado que ela era suficiente, mesmo sem um lobo. Agora Liam estava com o braço em volta de Jasmine Crow. Jasmine, a sobrinha do Alpha, bonita, cruel e envolta num casaco de pele de designer que custava mais do que a existência inteira de Izzy. Jasmine sorriu, um leve movimento de lábios vermelhos, enquanto ela encostava a cabeça no ombro de Liam. É mais velha, Sterling? Uma voz trovejou, cortando através da chuva tamborilante. Não era Liam. Era o homem sentado na única cadeira de veludo com encosto alto na varanda da casa da matilha com vista para a praça. Alpha Colin Blackwood. Colin era uma lenda e um pesadelo tecidos em um só. Ele tinha assumido a matilha Blackwood aos 22, depois que o pai dele foi massacrado na Grande Guerra do Norte. Ele tinha agora 26, um magnata da tecnologia bilionário no mundo humano e um senhor da guerra letal no sobrenatural. Ele raramente visitava o território de água fria, preferindo o penthouse dele em Chicago. Mas ele tinha retornado para isto. Ele tinha retornado para executar uma traidora. Colin não gritou. Ele não precisava. A voz dele era um baixo barítono que vibrava nos peitos de todos os presentes. Ele levantou-se abotoando o casaco do fato Armani cor de carvão dele, parecendo inteiramente fora de lugar na lama e sujidade. Os olhos dele, da cor da água tempestuosa do Atlântico, perfuraram Izzy. Você foi considerada culpada de conspirar com as matilhas renegadas da fronteira sul, Colin afirmou, lendo de um tablet segurado pelo assistente dele. Você foi considerada culpada de envenenar a anciã da matilha Martha Higgins com acônito misturado no chá dela. E você foi identificada pelo beta Liam O'Connor como a toupeira que vazou nossas rotas de patrulha. Eu não fiz isso, Izzy gritou, a voz dela falhando. Liam, diga a eles que nós estávamos juntos naquela noite. Diga a eles que eu estava fazendo nossas malas. Liam não estremeceu. Ele olhou para cima, o rosto dele uma máscara de tristeza praticada. Alpha, Liam disse, a voz dele suave. Eu tentei ajudar ela. Eu sabia que ela estava lutando.
Ela, ela me disse que odiava a Matilha por tratar ela como uma serva ômega. Mas eu nunca pensei que ela iria tão longe. Quando eu encontrei o acônito no armário dela na clínica, eu tive que entregar ela. Dever antes do coração. Mentiroso. Izzy avançou, as correntes esticando apertadas, puxando ela para trás. Você plantou isso. Você precisava de um bode expiatório para que você pudesse casar com Jasmine e garantir sua linhagem. Você me disse isso. A multidão murmurou. Jasmine deu um passo à frente, limpando uma lágrima falsa. Oh, pare com isso, Izzy. Apenas aceite seu destino com alguma dignidade. Você é sem lobo. Você é fraca. Você estava com ciúmes que Liam encontrou sua verdadeira companheira em mim. Callum Blackwood observou a exibição com tédio e distanciamento. Para ele isso era apenas arrumação. Uma anã sem lobo tinha se tornado traidora. Aconteceu. Ele ergueu a mão, silenciando a multidão. A punição para a alta traição é a morte, Callum disse friamente. Nós não desperdiçamos recursos em prisões para aqueles que traem sua família. Ele acenou para o carrasco, um guerreiro massivo chamado Gregor, que ergueu um machado de prata de lâmina dupla. O coração de Izzy martelou contra as costelas dela como um pássaro enjaulado. Era isso. Ela tinha 21 anos. Ela nunca tinha mudado. Ela nunca tinha visto o oceano. Ela nunca tinha sido amada. Não realmente. É assim que termina? Ela pensou olhando para o céu cinzento. Traída pelo garoto que eu amei. Morta por um alfa que nem sabe meu nome. Gregor deu um passo mais perto. A prata do machado brilhou. Algumas últimas palavras, Ômega? Gregor grunhiu. Izzy olhou para além dele, travando os olhos com Callum Blackwood. Ela não implorou. Ela não chorou. Uma estranha calma fria invadiu ela, a calma da sepultura. Eu te amaldiçoo, ela sussurrou, embora o vento levou isso diretamente aos ouvidos sensíveis de Callum. Eu amaldiçoo esta matilha. E quando a verdade surgir, eu espero que isso apodreça vocês de dentro para fora. Os olhos de Callum se estreitaram. Por uma fração de segundo, ele sentiu um estranho puxão no peito dele. Uma dor fantasma atrás das costelas dele. Ele ignorou isso. Prossiga, Callum ordenou. Gregor balançou o machado para cima. O machado começou a descida dele. O tempo pareceu distorcer. Izzy viu as gotas de chuva suspensas no ar. Ela viu o sorriso cruel no rosto de Jasmine alargar. Ela viu Liam virar-se, incapaz de assistir ao golpe final. Mas enquanto a lâmina de prata assobiava para baixo, avançando em direção ao pescoço dela, um som irrompeu de dentro de Izzy. Não era um grito, era um rosnado. Ele começou baixo, vibrando através das tábuas de madeira da plataforma, sacudindo os próprios pregos que mantinham ela unida. Não era o rosnado de um animal assustado. Era o som de uma placa tectônica se movendo. Bum! Uma onda de choque de energia pura explodiu para fora do corpo de Izzy. O carrasco, Gregor, foi atirado para trás como se tivesse sido atingido por um comboio de carga. O machado voou do aperto dele, girando pelo ar e se incrustando profundamente na lama a centímetros das botas de Liam. A multidão engasgou, protegendo os olhos deles. Uma luz ofuscante, mais brilhante do que um clarão de magnésio, irrompeu da garota no cadafalso. Que feitiçaria é esta? Jasmine gritou, tropeçando para trás. Callum Blackwood congelou. O lobo dele, uma besta negra massiva chamada Ceifador, que usualmente dormia profundamente na mente dele, de repente bateu contra a jaula da consciência dele, uivando de uma maneira que Callum nunca tinha ouvido antes. Minha! Ceifador rugiu na cabeça de Callum. Companheira, proteja. Companheira! Callum sussurrou, a cor esvaindo do rosto dele. Na plataforma, a luz começou a desvanecer, substituída por um vórtice giratório de pelo dourado e poder bruto. As correntes que seguravam Izzy não apenas quebraram. Elas derreteram. O ferro virou escória líquida,
pingando na madeira, sibilando na chuva. Onde a pequena e frágil garota tinha estado, havia agora uma besta. Mas não era um lobo normal. Era massiva, facilmente tão alta quanto um lobo alfa macho. O pelo dela não era o marrom ou cinza comum às montanhas. Era ouro puro cintilante como luz solar fiada endurecida em armadura. Os olhos dela eram violeta brilhando com inteligência antiga e aterrorizante. Uma loba dourada, um ancião na multidão sussurrou, caindo de joelhos. A profecia, a luna dourada. A loba dourada, Izzy, estalou as mandíbulas dela, um som como um tiro. Ela olhou para a multidão, os olhos violeta dela os examinando com desdém. Então ela travou os olhos com Liam. Liam estava tremendo, os joelhos dele batendo um no outro. Izzy, ele choramingou. A loba rosnou. Ela não atacou. Ela não precisava. Ela simplesmente libertou a aura dela. No mundo dos lobos, aura é comando, e a aura do alfa parece um peso pesado. Mas isso parecia que a gravidade tinha aumentado 10 vezes. Cada lobo na clareira, do ômega mais baixo aos deltas de alta patente, foi forçado ao chão, os pescoços deles expostos em submissão involuntária. Até Jasmine foi achatada na lama, o casaco caro dela arruinado, ofegando por ar. Apenas uma pessoa permaneceu de pé. Alpha Colin Blackwood. Ele lutou contra a pressão, os joelhos dele tremendo, suor escorrendo na testa dele. Ele era um Alpha Prime. Ele não se curvou a ninguém. Mas o lobo dele estava debatendo-se desesperado para chegar à besta dourada. Ela é a única, Kaelin percebeu com um horror que tinha gosto de cinzas. Eu acabei de ordenar a execução da minha companheira destinada. A loba dourada virou a cabeça massiva dela em direção a Colin. Ela mostrou dentes que pareciam punhais de marfim. Colin deu um passo à frente, a mão dele estendendo-se instintivamente. Espere, ele engasgou. Pare, é mais velha. A loba dourada não ouviu. Ela agachou-se, músculos contraindo-se. Protejam o perímetro. Colin rugiu para os guardas dele, percebendo que ela estava prestes a disparar. Não atirem. Se alguém tocar um cabelo na cabeça dela, eu vou matar eles, eu mesmo. Mas era tarde demais. Izzy lançou-se no ar. Ela ultrapassou a cerca de perímetro de 10 pés num único salto gracioso que desafiava a física. Ela aterrou no telhado da arquibancada, as garras dela rasgando as telhas, e soltou um uivo que estilhaçou as janelas da casa da matilha. Era um uivo de liberdade, um uivo de guerra. Então ela virou e correu em direção à densa linha da floresta, uma faixa de ouro desaparecendo nos pinheiros sombrios. Depois dela, Jasmine gritou da lama. Ela é um monstro! Matem ela! Colin girou, os olhos dele piscando preto azeviche. Ele agarrou Jasmine pela garganta. Não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para levantar ela do chão. Se você falar novamente, Colin sibilou, a voz dele sobreposta com o rosnado do lobo dele. Eu vou arrancar sua língua. Ele soltou ela e virou-se para o beta dele. Liam, que estava tentando rastejar para longe. E você, Kaelin disse, a voz dele caindo para um sussurro terrivelmente calmo. Você disse que ela era sem lobo. Você disse que ela era uma traidora. Eu pensei, Liam gaguejou. Preparem os rastreadores, Kaelin ordenou à multidão atordoada, desabotoando o casaco do fato dele e jogando ele de lado. Eu vou caçar, e quando eu trazer ela de volta, nós vamos ter uma conversa muito longa sobre quem exatamente contou mentiras neste palco de execução. Os ossos de Colin estalaram e mudaram. Ele não se preocupou em mudar atrás de um biombo. Ele mudou no meio do passo, explodindo na forma de lobo negro meia-noite massivo dele. Ele saltou em direção à floresta, seguindo o rastro de ozono e magia dourada. Ele tinha que pegar ela, não para matar ela. Ele tinha que pegar ela para implorar pelo perdão dela. Porque se as lendas fossem verdadeiras, uma luna dourada não apenas liderava matilhas. Ela derrubava impérios. E Colin tinha acabado de fazer de si mesmo o inimigo público número 1 dela.
A chuva de Montana tinha virado um aguaceiro torrencial, transformando o chão da floresta da amarga natureza selvagem num lamaçal de agulhas de pinheiro e lama preta. Para um lobo normal, rastrear neste tempo seria impossível. A chuva lavava os rastros de cheiro em segundos. Mas Colin Blackwood não era um lobo normal. A forma de lobo dele, ceifador, era uma criatura de pesadelos e lendas. De pé, quase 5 pés ao ombro, com pelo tão preto quanto um vazio sem estrelas, e olhos que ardiam como prata derretida, ele rasgou a vegetação rasteira. As patas dele, do tamanho de pratos de jantar, trovejaram contra a terra, levantando nuvens de terra a cada passo. Ele não estava rastreando ela apenas pelo cheiro. Ele estava rastreando ela pelo puxão. O laço de companheiro era um cabo. Agora que ele tinha se encaixado no lugar, Colin sentiu isso como um anzol de pesca encravado no coração dele. Toda vez que ela se afastava mais, a linha puxava torta, sangrando ele da sanidade dele. Mais rápido, ceifador rugiu na mente dele. Ela está assustada. Ela está ferida. Nós tentamos matar ela. Eu sei. Colin gritou de volta para a própria besta dele. Eu estou tentando consertar isso. Conserte isso. Como você conserta uma execução? Como você olha para a mulher que você sentenciou à morte e diz, ups, meu erro. Vamos jantar no Leernadona. Colin empurrou mais forte, os músculos dele queimando. Ele saltou sobre um abeto Douglas caído, as garras dele cavando na casca podre para tração. Atrás dele, os sons da guarda de elite dele estavam desaparecendo. A equipe Delta, equipada com equipamento tático e óculos de visão noturna, não conseguia acompanhar. Até o Gama dele, um corredor rápido chamado Tobias, tinha ficado para trás perto da velha estrada madeireira na rodovia 93. Era apenas Colin e o fantasma da garota que ele tinha prejudicado. À frente, a floresta mudou. O denso dossel de pinheiros abriu-se numa clareira rochosa conhecida pelos locais como a Bigorna do Diabo. Era um beco sem saída, uma queda íngreme de 300 pés nas águas brancas agitadas do rio Snake abaixo. Colin derrapou até parar, as garras dele sulcando a pedra. Ela estava lá. A loba dourada estava na beira do precipício. Na luz cinzenta e fraca da tempestade, ela parecia brilhar, um farol de luz etérea. O pelo dela não estava apenas molhado. Ele repelia a chuva, cintilando com um calor elétrico seco. Ela virou-se para enfrentar ele, os olhos violeta dela travados nos prateados dele. Colin não atacou. Ele conhecia a psicologia de predadores melhor do que ninguém. Se ele corresse para ela, ela pularia. E embora os lobos fossem resilientes, uma queda desta altura naquelas corredeiras mataria até um metamorfo. Ele baixou a cabeça massiva dele. Ele choramingou um som baixo, patético, que nunca tinha saído da garganta dele antes. Isolder, Colin projetou os pensamentos dele. Ele empurrou o nome através do elo mental, rezando para que ela aceitasse a conexão. A parede mental que ele atingiu era de aço sólido. Ela estava bloqueando ele. Um ômega não deveria ser capaz de bloquear um alpha prime. Era impossível. No entanto, as barreiras mentais dela eram espessas como uma fortaleza. A loba dourada curvou o lábio dela, mostrando as presas dela. Um rosnado baixo ressoou do peito dela, e para o choque de Colin, o chão debaixo das patas dele vibrou em resposta. Seixos dançaram na pedra. Eu não vou machucar você. Colin tentou novamente, projetando imagens de segurança, de um fogo quente de comida. Por favor, volte à forma, deixe-me explicar. De repente, uma voz ecoou na cabeça dele. Não era o sussurro submisso da garota no cadafalso. Era uma voz que soava como se viesse do fundo de um poço profundo, antiga, distorcida e poderosa. Explique. A única palavra atingiu Colin com a força de um golpe físico, fazendo ele tropeçar. Você assistiu o machado cair, Alpha. Você assistiu? Eu fui enganado, Colin implorou, dando um passo mais perto.
Liam, a evidência. Um alfa que pode ser enganado por uma cobra não é apto para liderar uma loba dourada, ela retrucou. Ela deu um passo para trás, as patas traseiras dela pairando sobre o ar vazio da beira do penhasco. O pânico de Kalin disparou. Não, não faça isso. Ele investiu. Era instinto. Ele queria agarrar a nuca dela para puxar ela para longe da beira. Mas enquanto ele pulava, sua mais velha não pulou. Ela não correu. Ela uivou. Era o mesmo som da plataforma, mas focado. O ar na frente dela distorceu. Uma explosão de energia sônica atingiu Kalin no ar. Pareceu como correr contra uma parede de tijolos a 60 mph. Kalin foi atirado para trás, batendo num rochedo com um rangido nauseante de costelas. Ele caiu na pedra molhada, ofegando por ar, a visão dele turva. Através da névoa, ele viu ela. Ela olhou para ele com uma mistura de tristeza e desprezo. Não me siga, Kalin Blackwood. A voz dela ecoou no crânio dele. Se você vier atrás de mim novamente, eu não vou apenas me defender. Eu vou desmantelar sua matilha, tijolo por tijolo. Então ela virou e pulou. Não! Kalin rugiu, o som rasgando da garganta do lobo dele, transformando-se num grito meio humano. Ele correu para a beira, ignorando a dor nas costelas dele. Ele olhou para baixo. Não havia nada além da espuma branca do rio e das rochas negras irregulares. Ela tinha ido embora. A corrente estava se movendo a 40 mph. Se ela tivesse atingido a água, ela já estava meia milha rio abaixo. Kalin desabou na beira do penhasco. A chuva misturando-se com as lágrimas que um lobo não deveria ser capaz de chorar. Ele arranhou a pedra até as unhas dele sangrarem. Ceifador ficou em silêncio na mente dele, enrolando-se numa bola de depressão. O laço de companheiro estava lá, mas estava fraco, esticado fino pela distância e rejeição. Ela não estava morta. Ele ainda podia sentir o zumbido da força vital dela. Mas ela tinha ido embora. Alfa! O grito veio das árvores. Tobias, o gama dele, irrompeu na clareira, peito ofegante, segurando um rifle militar. 2 outros executores estavam logo atrás dele. Nós ouvimos o rugido, Tobias ofegou, examinando a área. Onde ela está? Você derrubou o alvo? O corpo de Kalin começou a mudar. Os ossos estalaram e se reformaram. O pelo preto recuou para a pele humana. Ele deitou-se nu na rocha fria, tremendo não de frio, mas de raiva. Ele levantou-se lentamente. As costelas dele já estavam se unindo. A cura acelerada de um Alpha Prime fazendo o trabalho dela. Ele virou-se para Tobias. Os olhos dele não eram mais prateados. Eles eram um cinza opaco, plano. Os olhos de um homem que tinha perdido a alma dele. Dê-me seu telefone, Kalin ordenou, a voz dele rouca. Tobias piscou, confuso, mas entregou o dispositivo à prova d'água. Alfa, quais são as ordens? Nós montamos um perímetro rio abaixo? Não. Kalin disse, ela se foi. Você não vai encontrar ela. Ela não quer ser encontrada. Ele discou um número. Ele tocou uma vez. Segurança. Uma voz nítida respondeu. Era o chefe da equipe de segurança privada dele de volta à propriedade Blackwood em Chicago. Bloqueie o território de Coldwater Creek, Kalin comandou. Ninguém entra. Ninguém sai. Aterre todos os voos. Bloqueie as estradas. Senhor, isto é um protocolo de quarentena. Isto é um protocolo de caça, Kalin disse, olhando fixamente para o local onde Izzy tinha desaparecido. E traga-me a equipe de interrogatório, os especialistas. Para a garota, senhor. Não, Kalin disse, esmagando o telefone na mão dele até a tela quebrar. Para o meu beta. Ele olhou para Tobias. Pegue o carro. Nós estamos voltando para a casa da matilha. E a garota? Tobias perguntou. Kalin passou por ele, indo de volta em direção às árvores. A garota está morta, ele disse. A mentira com gosto de baile. Sua mais velha Sterling morreu naquele penhasco. O que sobreviveu? Isso é algo completamente diferente. E Deus nos ajude quando ela voltar.
Enquanto isso, na casa da matilha Blackwood, a atmosfera no grande salão era sufocante. A execução tinha sido um desastre. Os convidados estavam sussurrando. A chuva martelava contra os vitrais como punhos exigindo entrada. Liam O'Connor sentou-se no escritório do Alpha, servindo-se uma bebida. A mão dele tremia tão mal que o líquido âmbar espirrou na escrivaninha de mogno. Pare de andar, seu idiota. Jasmine Crowe estalou. Ela estava sentada no sofá de couro, secando o cabelo dela agressivamente com uma toalha. O casaco de designer dela estava arruinado, manchado de lama. Você está me deixando nervosa. Nós estamos mortos, Liam sussurrou. Você viu aquilo? Aquilo não foi uma mudança normal, Jasmine. Ela é uma loba dourada. Você sabe o que as lendas dizem? A loba dourada é a juíza dos alfas. Lendas são contos de fadas para filhotes. Jasmine zombou, embora o rosto dela estivesse pálido. Ela é apenas uma aberração. Khalin vai pegá-la. Ele vai arrancar a garganta dela por envergonhar ele assim. Ele é o Alpha Prime. Ele não tolera falha. Ela é a companheira dele. Liam bateu o copo, quebrando-o. Você não viu os olhos dele? Você não viu ele hesitar? Se ele pegar ela e eles se unirem, ele vai saber tudo. O elo mental compartilha memórias. Jasmine, ele vai ver a verdade. Jasmine congelou. A toalha caiu das mãos dela. Se Kellen acessasse as memórias de Izzy através do laço de companheiro, ele veria tudo. Ele veria Liam plantando o acônito. Ele veria Jasmine forjando as mensagens de texto para as matilhas renegadas. Ele veria eles rindo sobre como era fácil incriminar a garota órfã. Ele não pode se unir a ela se ela estiver morta, Jasmine disse, a voz dela caindo para um assobio sinistro. Khalin está lá fora agora, Liam disse. Ele é o melhor rastreador na América do Norte. Exato. Mas ele é emocional. Ele está comprometido. Jasmine levantou-se andando até Liam. Ela colocou as mãos dela no peito dele. Nós precisamos de um plano de contingência. Se Khalin trazer ela de volta viva, nós precisamos ter certeza que ela nunca fala. Como? A enfermaria, Jasmine disse, os olhos dela brilhando. Se ela for trazida de volta ferida, ela irá para o Dr. Orris. O Dr. Orris deve ao meu pai uma dívida de jogo de $200 mil, um pouco de morfina extra na goteira dela. Uma complicação trágica dos ferimentos dela. Liam engoliu em seco. Você quer assassinar a Lunar debaixo do nariz do Alpha? Eu quero ser a Lunar, Jasmine gritou. Eu trabalhei para isto a minha vida inteira. Eu sou a sobrinha do Alpha. Eu tenho o pedigree. Eu não vou deixar alguma rata de sarjeta ômega tomar meu lugar apenas porque ela tem pelo brilhante. De repente, as pesadas portas de carvalho da casa da matilha explodiram abertas no andar de baixo. O som de botas pesadas ecoou nas escadas de mármore. Liam e Jasmine se separaram. Khalin estava na porta do escritório. Ele estava usando um terno fresco, mas ele não tinha secado o cabelo dele. Ele pendia molhado e escuro sobre a testa dele. Ele parecia composto, perfeitamente, terrificamente composto. Alpha. Liam respirou tentando sorrir. Você pegou ela? Khalin entrou na sala. Ele não olhou para Jasmine. Ele foi direto para o armário de bebidas, pegou uma garrafa de uísque escocês de 50 anos e deu um gole direto da garrafa. Ela caiu, Khalin disse suavemente. Bigorna do diabo. Liam sentiu os joelhos dele enfraquecerem com alívio. Isso é trágico, mas necessário. Ela era uma traidora. Sim, Khalin disse. Ele virou. Uma traidora. Ele olhou para Liam. Por um segundo, Liam pensou que viu um clarão do lobo nos olhos de Khalin. Liam, há quanto tempo somos amigos? Khalin perguntou. Desde que éramos filhotes, Alpha, desde o ensino médio. Certo, Khalin assentiu. E você sabe que a matilha Blackwood valoriza a lealdade acima de tudo. Claro. Bom, Khalin sentou-se na beira da escrivaninha. Porque eu preciso que você faça algo por mim.
Já que Izzy se foi, nós precisamos fechar o caso. Eu preciso que você lidere uma equipe para a fronteira sul. Encontre os renegados com quem ela estava supostamente conspirando. Traga-me as cabeças deles. Liam empalideceu. Os renegados não existiam. Ele tinha inventado eles para o relatório. Eu agora, Alfa, nesta tempestade, esta noite, Kalin disse, a voz dele endurecendo. A menos que, claro, não haja renegados para encontrar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Jasmine deu um passo à frente. Kalin, certamente isso pode esperar. Saia, Kalin disse para Jasmine. Ele não levantou a voz, mas o comando atingiu ela. Com licença, saia do meu escritório agora. Jasmine pegou a bolsa dela e fugiu, lançando um olhar aterrorizado para Liam. Assim que eles estavam sozinhos, Kalin foi até Liam. Ele colocou uma mão no ombro do isca dele. Parecia pesado. Traga-me as cabeças, Liam, Kalin sussurrou. Ou traga-me a verdade. Você tem 24 horas. Kalin deu um tapinha no ombro dele e saiu da sala. Assim que a porta fechou com um clique, Liam desabou na cadeira, enterrando o rosto dele nas mãos. Ele estava preso. Mas Kalin não tinha terminado. Ele desceu o corredor para os níveis do porão, passou pela adega até a sala segura de servidores. Ele digitou o código de autorização dele. A porta de aço abriu com um assobio. Dentro, sentada em meio a um banco de monitores, estava uma jovem com cabelo azul neon e um piercing no nariz. Esta era Cypher, a especialista em inteligência cibernética da matilha. Alpha, Cypher disse, girando na cadeira dela. Eu ouvi sobre o incidente. Puxa a filmagem, Kalin disse, a execução. Não, Kalin disse, puxou a filmagem de segurança da clínica 3 noites atrás, a noite em que o acônito foi supostamente plantado. Senhor, essa filmagem estava corrompida. Beta Liam disse que houve um pico de energia. Recupere isso, Kalin ordenou. Eu não me importo se você tiver que reconstruir o disco rígido pedaço por pedaço. E Cypher, sim, Alpha, rastreie o telefone descartável de Liam. Eu sei que ele tem um. Eu quero cada texto, cada chamada, cada ping de localização pelos últimos 6 meses. Kalin olhou fixamente para as telas pretas, o reflexo dele olhando de volta para ele como um estranho. Eu vou encontrar a verdade é mais velha, ele jurou silenciosamente. E se você ainda estiver viva lá fora, corra, corra para longe, porque assim que eu terminar de limpar essa bagunça, eu estou vindo atrás de você. E eu não vou deixar você ir uma segunda vez. Em algum lugar na Rota 93, 10 milhas de distância, um cão dourado molhado, grande demais para ser um retriever, nobre demais para ser um vira-lata, saiu mancando da margem do rio. Izzy estava exausta. A mudança tinha esgotado ela. A magia que ela tinha usado para explodir Kalin para trás tinha quase matado ela. Ela estava tremendo. O pelo dourado dela importava com lama. Ela rastejou sob o abrigo de um caminhão 18 rodas estacionado num posto de descanso. O bloco do motor ainda estava quente. Ela fechou os olhos, ouvindo a chuva. Ela estava sozinha. Ela estava cansada. Mas pela primeira vez na vida dela, ela não estava fraca. Ela sentiu a loba dentro dela, uma presença chamada Aurélia. Descanse agora, Aurélia sussurrou na mente dela. Amanhã nós corremos para a cidade. Amanhã nós encontramos o mercado das sombras. Izzy adormeceu, o cheiro de diesel e chuva enchendo o nariz dela. Ela não sabia que no painel do caminhão acima dela, uma câmera de painel estava gravando. E dentro de horas, um vídeo intitulado Besta Dourada Avistada em Montana seria carregado para o YouTube, alertando cada caçador de recompensas sobrenatural no país. A caçada tinha apenas começado. Seattle era uma cidade de fantasmas, chuva e segredos. O lugar perfeito para uma loba dourada desaparecer. 3 dias tinham passado desde a execução. Sua mais velha Sterling não era mais a garota tremendo na lama. Ela era uma fugitiva, atualmente encolhida nos fundos do Nona Vida.
Uma loja de pornografia empoeirada no distrito subterrâneo sobrenatural, perto da Pioneer Square. A loja cheirava a sálvia, papel velho e lavanda seca. Beatrix, a proprietária, uma bruxa de sebes fumando incessantemente com um cabelo como lã de aço e olhos que tinham visto séculos demais, bateu um tablet no balcão. Você é famosa, garota. Beatrix rouquejou, fumaça enrolando dos lábios dela. Izzy olhou para a tela. Era um vídeo do YouTube intitulado Avistamento de Besta Dourada. Rota 93. Ele tinha 4 milhões de visualizações. A filmagem da câmera de painel era granulada, mas a aura dourada brilhante era inconfundível. O conselho sobrenatural colocou uma recompensa em você. Beatrix continuou tocando a tela. 50 milhões de dólares viva. Eles querem estudar você. Eles querem procriar você. Izzy olhou fixamente para as mãos dela. Os hematomas das correntes tinham desaparecido. A pele dela, antes pálida e doentia de anos de desnutrição como uma ômega da matilha, estava agora brilhando com vitalidade. O cabelo dela tinha crescido mais grosso, cintilando com sutis mechas douradas. A loba dourada Aurélia estava curando ela, reconstruindo ela do nível celular para cima. Deixe-os vir, Izzy disse, a voz dela firme. Não era a voz de um ômega. Eu não estou escondendo para sempre, Beatrix. Eu preciso saber como usar isto. Ela gesticulou para o ar. Uma ondulação de energia dourada distorceu o espaço, derrubando um vaso de uma prateleira próxima. Você é um reator nuclear ambulante sem barras de controle. Beatrix grunhiu, varrendo os cacos com um aceno da mão dela. Você é uma lunar da linhagem solar. Nós não vimos uma de você desde a era vitoriana. Você não apenas comanda lobos Holder. Você comanda a verdade. Verdade. Sua aura força submissão. Sim, mas ela também queima as mentiras. É por isso que seu alfa, aquele garoto Blackwood, não conseguia olhar você nos olhos. A alma dele sabia que ele estava vivendo uma mentira. Beatrix inclinou-se. Mas seja avisada, há coisas piores do que alfas lá fora. O sindicato Obsidian viu este vídeo. Eles são mercenários. Eles não querem governar matilhas. Eles as vendem. E uma luna dourada. Você é a mercadoria mais cara no mercado negro. Izzy cerrou os punhos dela. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de uma nova identidade. E eu preciso chegar ao mercado das sombras. Por quê? Por quê? Izzy disse, os olhos violeta dela piscando. Eu não vou apenas correr. Eu vou comprar um exército. Se Kellen Blackwood pensa que ele pode caçar-me, ele vai descobrir que o coelho tem dentes. Enquanto isso, em algum lugar sobre Idaho, Kellen Blackwood sentou-se no assento de couro do seu jato particular Gulfstream G650. Ele não tinha dormido em 72 horas. Um copo de uísque estava intocado na mesa. À frente dele sentou-se Cipher, digitando furiosamente em um laptop. Nós temos um acerto na placa de licença do vídeo da câmera de painel, Cipher disse, não olhando para cima. Caminhoneiro chamado Grande Al. Ele parou em um restaurante fora de Spokane. Disse que viu um grande cão amarelo mancar para longe em direção a uma caminhonete. De quem é o caminhão? Kalin perguntou, a voz dele baixa e perigosa. Placas roubadas. Mas eu rastreei o transponder de pedágio. Ele entrou nos limites da cidade de Seattle 4 horas atrás. Kalin levantou-se, o espaço confinado do jato, parecendo um caixão. Ele andou até a janela, olhando para as nuvens. Seattle, ele murmurou. Ela está indo para o subsolo. Tem mais, Alpha. Cipher hesitou. Eu quebrei o telefone descartável de Liam. Kalin virou-se lentamente. E é ruim. Ele não estava apenas trabalhando com Jasmine. Ele estava se comunicando com um corretor do sindicato Obsidian. Eles prometeram a ele a posição de alfa da matilha Blackwood se ele os ajudasse a incriminar você por corrupção. Izzy. Izzy era apenas dano colateral. Eles precisavam de uma distração para fazer o conselho investigar você.
Kaylin sentiu uma raiva fria e afiada se instalar no peito dele. Ela era mais clara do que a raiva flamejante que ele tinha sentido antes. Esta era a fria calculação de um senhor da guerra. Eles usaram ela, Kaylin sussurrou. Eles usaram minha companheira como um pawn para chegar ao meu território. Liam enviou uma mensagem para o sindicato 2 horas atrás. Cypher leu da tela. Ele disse a eles: o pacote está em Seattle. Peguem ela antes que Kaylin faça. Os olhos de Kaylin inundaram-se de escuridão. Ceifador arranhou a superfície querendo sangue. Diga ao piloto para empurrar os motores para o máximo, Kaylin ordenou. E chame a equipe de fiscalização de Seattle. Eu quero a cidade bloqueada. Se o sindicato tocar nela, eu vou queimar Seattle até o chão. Antes que Kaylin pudesse destruir Seattle, ele tinha que limpar a própria casa dele. O jato aterrou, mas Kaylin não foi para a cidade imediatamente. Ele fez um desvio para a sede corporativa Blackwood no centro de Seattle, onde ele tinha convocado o círculo íntimo dele. A sala de reuniões era toda de vidro e aço com vista para o horizonte chuvoso. 12 lobos de alta patente sentaram-se ao redor da mesa. Liam O'Connor sentou-se à direita da cadeira vazia do Alpha. Ele parecia suado. Jasmine estava ausente, provavelmente escondida num spa. As portas arrombaram-se. Kaylin não entrou. Ele entrou irrompendo, trazendo uma onda de aura alfa sufocante com ele. As janelas chacoalharam. Cada lobo na sala estremeceu. Alfa! Liam levantou-se forçando um sorriso. Nós estivemos coordenando a busca. Sente-se, Kaylin disse suavemente. Liam sentou-se. Kaylin andou até a cabeceira da mesa. Ele colocou um pequeno pendrive na madeira polida. Você sabe o que é isto, Liam? Não, Alpha. Esta é a filmagem de segurança da clínica. A filmagem que você disse que estava corrompida. O rosto de Liam ficou cinzento. Kaylin tocou o drive. Ele mostra você abrindo o armário de sua mais velha. Ele mostra você colocando o acônito. E então ele mostra você beijando Jasmine Crowe, antes de vocês dois saírem rindo. A sala de reuniões irrompeu em suspiros. Os outros lobos de alta patente olharam para Liam com nojo. Incriminar um membro da matilha era um crime. Incriminar um ômega era covardia. Fazer isso com a companheira do Alpha era traição punível com a morte. É uma farsa! Liam gritou, levantando-se e derrubando a cadeira dele. Ele perdeu a cabeça. Ele está obcecado com aquela garota. Ele é inapto para liderar. Eu sou. Kaylin inclinou a cabeça dele. Eu desafio você, Liam gritou, o desespero tomando conta. Eu desafio você pela posição de Alpha bem aqui, bem agora. Era um movimento suicida, mas Liam sabia que ele estava morto. De qualquer forma, se ele vencesse, o sindicato o apoiaria. Aceito, Kaylin disse instantaneamente. Kaylin não mudou. Ele nem tirou o casaco dele. Liam mudou. O lobo dele era uma grande besta de cor ruiva. Ele avançou pela mesa, mandíbulas estalando pela garganta de Kaylin. Kaylin moveu-se com uma velocidade que embaçou o olho humano. Ele desviou do avanço, agarrou o lobo ruivo pela nuca e o bateu na mesa de carvalho sólido. Crack! A mesa partiu-se ao meio. Liam guinchou, arranhando para a tração. Kaylin inclinou-se, sussurrando no ouvido do lobo. Você atirou de mim. Você me fez olhar para a mulher que eu nasci para amar e ver uma traidora. Você me fez ordenar a morte dela. A mão de Kaylin apertou. Por isso, morte é muito fácil. Kaylin levantou o lobo e o atirou através da divisória de vidro da sala de conferências. Liam bateu no corredor, transformando-se de volta na forma humana, quebrado e sangrando. Leve ele para as celas, Kaylin ordenou aos guardas. Mantenha ele vivo. Eu quero que ele testemunhe o que acontece quando a luna dourada retornar. Ele virou-se de volta para a sala. Os outros lobos estavam curvando as cabeças deles, expondo os pescoços deles. Jasmine Crowe fugiu para o refúgio do sindicato Obsidian, no distrito do Porto, Kaylin anunciou,
abotoando o casaco dele. Nós vamos para a guerra esta noite. A matilha Blackwood lembra ao mundo porque nós somos os predadores alfa. Pela matilha, os lobos rugiram. Não, Kalin corrigiu eles, os olhos dele brilhando prateados. Pela lunar. O refúgio era um nome impróprio. Era uma fortaleza localizada no enferrujado cemitério industrial dos estaleiros de Seattle. Armazém 42 era a base de operações para o sindicato Obsidian. Dentro, 20 mercenários fortemente armados, metamorfos e humanos com rifles de assalto de bala de prata, guardavam o prêmio. Eles tinham pegado ela. Tinha sido uma armadilha. Beatrix a bruxa tinha sido boa, mas o sindicato tinha ameaçado queimar a loja dela. Ela tinha dado a dica a eles. Izzy tinha sido emboscada num beco, tranquilizada com acônito suficiente para matar um elefante. Agora Izzy estava pendurada, suspensa por correntes de prata do teto do armazém. A prata queimava a pele dela, sibilando contra o pelo dourado que tentava atravessar. Ela estava em forma humana, vestindo roupas esfarrapadas, a cabeça dela pendurada baixa. Jasmine Crowe andava de um lado para o outro na frente dela, segurando um copo de champanhe. Olhe para você, Jasmine zombou. A luna dourada, você parece um lado de carne. Izzy gemeu, levantando a cabeça dela. A visão dela estava embaçada. Jasmine, você está brincando com fogo. Eu estou brincando com poder. Jasmine corrigiu. O sindicato vai leiloar você. Você sabe quanto o sangue de uma loba dourada vale? Ele cura a loucura. Ele estende a vida. Você vai ser uma vaca leiteira pelo resto da sua vida miserável. Chefe! Um mercenário gritou do passadiço. Nós temos uma violação de perímetro. O quê? Jasmine olhou para cima. É a polícia? Não. A voz do mercenário tremeu. É névoa. Névoa preta. Lá fora. O estaleiro estava desaparecendo. Uma escuridão sobrenatural estava vindo da água, engolindo os postes de luz. Então veio o uivo. Não era um lobo. Eram centenas. A matilha Blackwood tinha chegado. Pum! As maciças portas de aço do armazém cederam. Um segundo impacto arrancou-as das dobradiças delas. Kalin Blackwood andou para a luz. Ele estava ladeado pela guarda delta dele, todos em forma de lobo. Mas Kalin era humano, segurando uma lâmina longa e irregular feita de vidro obsidiana. Deixe ela descer, Kalin disse. A voz dele estava calma, o que aterrorizou todos mais do que se ele tivesse gritado. Matem ele! Jasmine gritou, correndo atrás de uma pilha de caixotes. Os mercenários abriram fogo. Balas faiscaram contra o concreto, mas Kalin moveu-se como fumaça. Ele desviou tiros com a lâmina, fechando a distância. Os lobos dele passaram por ele em enxame, atacando os mercenários. Era caos. O cheiro de pólvora e pelo molhado encheu o ar. Kalin alcançou o centro da sala. Um mercenário, um metamorfo urso, bloqueou o caminho dele para Izzy. Kalin não quebrou o passo. Ele cortou a lâmina de obsidiana, cortando o tendão do urso e o chutou para o lado. Ele estava debaixo de Izzy. Ele olhou para cima para ela, o coração dele partindo-se à vista das queimaduras de prata nos pulsos dela. Izzy, ele sussurrou. Eu estou aqui. Izzy olhou para baixo. Os olhos dela eram violeta, queimando com febre e raiva. Eu não pedi para você me salvar. Ela rouquejou. Eu sei, Kalin disse. Ele ergueu a espada e cortou as correntes. Izzy caiu. Kalin pegou ela. Por um momento ele segurou ela. As faíscas do laço de companheiro irromperam entre eles. Um choque de eletricidade que fez ambos ofegarem. Era inegável. Era absoluto. Mas Izzy empurrou ele para longe. Ela tropeçou para trás, caindo de joelhos. Não me toque, ela rosnou. Izzy, cuidado, Kalin gritou. Jasmine tinha emergido das sombras. Ela estava segurando um rifle tranquilizante modificado apontado bem para o coração de Kaylin. Se eu não posso ser Luna, Jasmine gritou.
o rosto dela torcido em loucura. Ninguém será. Ela puxou o gatilho, mas o dardo nunca atingiu Kalin. Izzy moveu-se. O instinto tomou conta. A loba dourada não mudou completamente. Ela não tinha energia. Em vez disso, ela soltou um pulso de comando puro. Ajoelhem-se. A palavra não foi dita. Ela foi detonada. As janelas do armazém estilhaçaram-se para dentro. Cada pessoa na sala, os mercenários, os lobos Blackwood, Kaylin e Jasmine, foi jogada ao chão por uma mão invisível. Jasmine largou o rifle, o rosto dela pressionado contra o concreto sujo, incapaz de mover um músculo. Izzy levantou-se. Ela era a única de pé. O corpo dela estava envolto em chama dourada. Ela andou até Jasmine. Izzy não parecia mais uma garota. Ela parecia uma deusa da vingança. Ela colocou o pé descalço dela na mão de Jasmine e aplicou pressão. Ossos estalaram. Jasmine gritou, mas ela não conseguia se mover para se afastar. O comando a manteve no lugar. "Você queria minha vida?" Izzy perguntou, a voz dela ecoando com os harmônicos do lobo. "Você queria meu posto?" Ela olhou para Kalin, que estava lutando contra a pressão para olhar para ela. Os olhos dele estavam arregalados de admiração e medo. Ele nunca tinha visto poder assim. Nenhum alfa tinha. "A matilha Blackwood está comprometida", Izzy anunciou para a sala silenciosa. "Seu alfa não conseguiu me proteger. Seu beta me traiu. Suas leis me falharam." Ela olhou para os mercenários que estavam choramingando no chão. "Saiam", ela comandou. "Digam ao sindicato que se eles vierem atrás de mim novamente, eu virei atrás das famílias deles." A pressão levantou ligeiramente. Os mercenários sobreviventes se debateram, largando as armas deles, correndo para a noite. Izzy virou-se para Kaylin. Ele levantou-se lentamente, sangue pingando de um corte na bochecha dele. Ele deu um passo em direção a ela. "É mais velha", ele disse, a voz dele rouca. "Eu sinto muito. Eu vou passar o resto da minha vida compensando você. Por favor, volte para casa." Izzy olhou para ele, o laço puxava no peito dela, instigando ela a ir até ele para deixar ele confortar ela. Mas a memória do palco de execução estava muito fresca. O machado de prata, a chuva. "Casa." Izzy riu, um som amargo e oco. "Eu não tenho uma casa, Kalin, e eu não tenho um companheiro." Ela virou as costas para ele. "Eu sou a Luna Dourada", ela disse andando em direção às portas quebradas. "Eu não pertenço a uma matilha. As matilhas pertencem a mim." "Onde você está indo?" Kalin gritou, pânico subindo na voz dele. "Você não pode sair lá fora sozinha. A recompensa ainda está ativa." Izzy parou na soleira. Ela olhou para trás por cima do ombro dela. O fogo dourado nos olhos dela escureceu, deixando apenas o olhar frio e violeta de uma mulher que não tinha mais nada a perder. "Eu vou construir meu próprio reino", ela disse. "Não me siga, Alpha. Ou da próxima vez eu não vou apenas fazer você ajoelhar. Eu vou fazer você rastejar." Ela desapareceu na noite. Kalin estava em meio aos destroços do armazém, o corpo inconsciente de Jasmine aos pés dele, e percebeu a verdade aterrorizante. Ele tinha vencido a batalha, mas a guerra pelo coração dela tinha apenas começado. E pela primeira vez na história da matilha Blackwood, o Alpha era o azarão. 3 meses tinham passado desde a noite em que o armazém caiu. O mundo sobrenatural tinha mudado no seu eixo. Os rumores não eram mais sussurros. Eles eram gritos. A Luna Dourada não tinha desaparecido no éter. Ela tinha ido para o único lugar onde nenhum alfa ousava pisar. Os vales de ferro, antigamente um deserto radioativo de fábricas abandonadas e rios tóxicos ao sul da cidade, os vales eram agora irreconhecíveis. Imagens de satélite mostravam o impossível. Florestas verdes exuberantes irrompendo através de concreto rachado, água clara fluindo por canos enferrujados e flores silvestres brotando em pilhas de escória. Izzy não tinha apenas construído um esconderijo. Ela tinha construído uma nação. Ela sentou-se num trono feito de vigas de aço reaproveitadas
e almofadas de veludo no centro do piso principal da fábrica, agora convertido num grande salão. Dezenas de lobos, renegados, rejeitados, ômegas que tinham fugido de matilhas abusivas, se moviam ao redor dela com propósito. Eles não eram servos. Eles eram cidadãos livres, e eles adoravam o chão em que ela andava. Minha senhora, um jovem lobo chamado Toby se aproximou. Ele tinha sido um filhote programado para execução pela matilha anterior dele, até que Izzy o salvou. Há um visitante no portão norte. Izzy não levantou os olhos do mapa que ela estava estudando. Eu disse a você sem alfas. Afaste eles. Se eles resistirem, quebre as pernas deles. Não é apenas um alfa. Toby gaguejou. É ele. Izzy congelou. O coração dela deu um batimento traiçoeiro contra as costelas dela. Ele está sozinho, Toby adicionou. Sem guardas, sem armas. Ele está usando jeans e uma camiseta, minha senhora. E ele está segurando uma bandeira branca. Izzy levantou-se, uma aura dourada flamejou, quente e aterrorizante. Deixe ele entrar. Colin Blackwood parecia um homem que tinha caminhado pelo inferno. Ele estava no centro do piso da fábrica, cercado por centenas de lobos rosnando, que não queriam nada mais do que despedaçá-lo. Ele não estremeceu. Os olhos dele estavam fixos na mulher no topo do estrado. Ela era de tirar o fôlego. A garota frágil que ele tinha conhecido tinha ido embora. No lugar dela estava uma rainha. Ela usava botas de combate e um vestido de seda, o cabelo dourado dela solto e selvagem. Você tem coragem de vir aqui, Blackwood, Izzy disse, a voz dela ecoando pelo salão silencioso. Eu não vim como um alfa, Colin disse, a voz dele. Ele parecia cansado. Havia mechas cinzas no cabelo dele que não estavam lá há 3 meses atrás. Eu vim como um homem. Ele alcançou o bolso dele. Os guardas enrijeceram. Colin moveu-se lentamente, tirando uma pequena caixa de veludo. Ele andou para a frente e colocou-o no degrau inferior do estrado. Então ele recuou e ajoelhou-se. Não em um joelho, em ambos, uma posição de rendição total. Abra-o, Colin sussurrou. Izzy desceu os degraus. Ela pegou a caixa e abriu-a. Dentro não era um anel. Era um pendrive e um pedaço de prata irregular, manchada de sangue. O que é isto? Ela perguntou. O drive contém as escrituras de transferência, Colin disse olhando para o chão. Eu assinei mais da metade do território Blackwood para você. As fontes frias, as terras madeireiras, elas são suas, um presente para sua nova matilha. E a prata? Aquilo é um pedaço do distintivo do presidente do conselho, Kaylin disse sombriamente. Eu o cacei na semana passada. Ele foi quem autorizou a recompensa em você. A recompensa se foi. É mais velha. Ninguém está caçando você mais. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Um Alpha Prime tinha assassinado o presidente do Alto Conselho. Era um ato de guerra contra o estabelecimento. Ele tinha feito de si mesmo um fora-da-lei para manter ela segura. Izzy olhou para ele, o peito dela apertando. Por quê? Colin olhou para cima. Os olhos prateados dele estavam nadando com dor desmascarada. Porque um rei não mata sua rainha. Ele queima o mundo para salvá-la. Ele respirou fundo. Eu não estou pedindo para você voltar. Eu sei que perdi esse direito. Eu estou apenas pedindo para você me deixar lutar por você. O sindicato não terminou, Izzy. Eles contrataram os perseguidores de sangue da Europa. Eles estão vindo para os vales esta noite. Izzy enrijeceu. Esta noite? Meus batedores interceptaram o comboio deles, Kaylin disse. 300 mercenários, artilharia pesada. Eles querem queimar este santuário até o chão e pegar você das cinzas. Ele levantou-se lentamente. Minha matilha está esperando 5 milhas ao norte. Dê a palavra e nós estaremos na sua linha de frente. Nós morreremos por você se é isso que você comandar. Izzy olhou para o homem que uma vez a tinha sentenciado à morte. Ela viu o arrependimento gravado na alma dele. Ela viu o laço de companheiro vibrando entre eles, desesperado para se encaixar no lugar. Ela fechou a caixa.
Pegue seus lobos, Kalin, ela disse, a voz dela dura, mas não mais fria. Se nós sobrevivermos à noite, então nós podemos conversar sobre perdão. Kalin assentiu, uma faísca de esperança acendendo nos olhos dele. Como você comanda, minha Lunar? Lá fora, o sol começou a se pôr, pintando o céu em cores de sangue e hematomas. O inimigo estava vindo, mas pela primeira vez, a loba dourada e o alfa negro estavam do mesmo lado da linha de batalha. Os vales de ferro irromperam em caos. Ao pôr do sol, a legião Blackwood de Kalin e o exército de párias de Isolder lutaram lado a lado contra a horda mercenária. Isolder era um turbilhão de fogo dourado dizimando as linhas inimigas. Mas ela não viu o comandante Silas Vane mirando um pesado canhão de acônito diretamente nas costas dela. Kalin viu. O laço gritou um aviso e o Alpha Prime não hesitou. Ele lançou-se no caminho do projétil. A explosão foi ensurdecedora, rasgando Kalin e jogando ele no concreto. O peito dele estilhaçou-se. Ele olhou para cima para seu sangue mais velho manchando os lábios dele. Eu salvei você? Ele sussurrou antes que o coração dele parasse de bater. Luto destravou o estágio final do poder de sua mais velha. Ela soltou um grito sônico que desintegrou Silas e a armadura dele em pó. Então ela caiu de joelhos sobre Kalin. Recusando-se a deixar a morte levá-lo, ela derramou a força vital dourada dela nas veias dele. Eu comando você a viver, ela rugiu. Milagrosamente as feridas se uniram, e Kalin ofegou, puxado de volta da beira pela pura força da vontade dela. 7 dias depois, as matilhas fundidas reuniram-se na praça da cidade. Liam Jasmine, esfarrapado e derrotado, aguardava a execução, mas sua mais velha escolheu uma punição mais pesada. Morte é muito fácil, ela declarou friamente. Eu banho vocês. Vocês são renegados sem nome. Vão. Enquanto os traidores fugiam para a natureza selvagem implacável para viver com o arrependimento deles, Kalin pegou na mão de sua mais velha. Eu estou perdoado? Ele perguntou suavemente. Sua mais velha não respondeu com palavras. Ela puxou ele para um beijo ardente que selou a união deles. A ômega no cadafalso tinha ido embora. A rainha dourada tinha se levantado. Juntos eles mudaram. O lobo negro massivo e a lunar dourada e correram para a floresta, prontos para governar uma nova dinastia lado a lado. E essa, meus amigos, é a lenda de sua mais velha Sterling, de uma ômega indesejada em um palco de execução para a lunar dourada que trouxe um Alpha Prime de joelhos. É uma história sobre poder, traição e o tipo de amor que literalmente desafia a morte. Liam e Jasmine receberam exatamente o que eles mereciam, esquecidos pela história, enquanto Callan e Izzy construíram uma dinastia que governou por gerações. Esse final satisfez seu desejo por drama? Eu honestamente tive arrepios quando Kalin levou aquela bala. Se você gostou desta saga de comprimento total, por favor, dê a este vídeo um enorme polegar para cima. Ele realmente ajuda o canal. E se você ainda não o fez, aperte o botão de inscrever-se e ative o sino de notificação. Eu quero saber, se você fosse Izzy, você teria banido Liam e Jasmine ou você teria escolhido uma punição mais severa? Deixe-me saber seu veredicto nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu vejo você no